Graça e paz, irmãos, que o amor de Deus e a paz esteja em cada casa, esteja dentro de cada coração, unindo e abençoando cada família. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para mais um culto, ainda que seja online, mas graças a Deus que nós temos esses recursos para podermos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com vocês um texto que ele é muito conhecido, mas que tem sido muito pontual nestes dias. É o texto de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. Você que vai acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia, não feche a sua Bíblia depois que nós lermos esse primeiro versículo. Continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aí fazer uma reflexão em todo o capítulo 8 de Romanos. Então vamos lá? O versículo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A Bíblia que eu estou lendo é a versão, nova versão internacional, a NVI. Talvez a sua tradução é uma tradução revista e atualizada de João de Almeida, vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu propósito. Bom, é nessa palavra que hoje eu quero refletir com vocês. Qual é o seu propósito? Talvez a gente conheça esse versículo de uma forma assim que a gente pensa, não, tudo está no controle do Senhor, Deus sabe de todas as coisas. Mas é muito importante lembrar e analisar esse pedacinho que fala assim: aqueles que são chamados pelo seu propósito. Algumas traduções vão dizer para um propósito. Você acredita que você foi chamado para um propósito? Comece a pensar aí. Você acredita que você foi chamado para um propósito? Porque não faz sentido nós vivermos uma vida sem um propósito. Para que você foi chamado? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Em todo o capítulo 8 de Romanos, Paulo ele traz uma bela reflexão e ele explana muito bem qual que é o propósito do Senhor. Paulo, inclusive, ele inicia o capítulo 8 dizendo assim: agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Consegue entender isso? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, do que nós temos medo? Qual que é o nosso temor nestes dias? Nós temos vivido dias de pânico, de medo, dias onde muitas vezes a nossa fé ela é testada 24 horas. Porque o que se ouve nas mídias são más notícias. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação para eles. E quando se fala de propósito, no versículo 14, olha o que é que Paulo diz no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o nosso principal propósito é ser filho. O nosso principal propósito é ser filho de Deus. Foi para esse propósito que nós fomos predestinados pelo Senhor, chamados por Ele. Não há nenhum outro propósito maior além desse. E eu acho interessante também que Paulo ele fala assim, olha, lá no versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquele que tem uma mente de Cristo, ele vive uma vida de paz. A morte já não faz mais parte da vida daquele que tem uma mentalidade do Espírito. E todos aqueles que têm uma mente do Espírito, uma mente de Cristo, são chamados filhos de Deus. Olha só, no versículo 18,
Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Este é o tempo para o qual o Senhor nos chamou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham e agem em favor do propósito de Deus. Esse é o momento de nós, os filhos de Deus, sermos ativos. Esse é o momento de nós sermos revelados. A terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como que nós podemos manifestar essa identidade de filhos de Deus? Através da nossa fé. Em Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Irmãos, nós estamos vivendo numa guerra não só contra uma doença. No meu ponto de vista, a doença é o menor dos inimigos. Sabe qual que é o maior inimigo nesse momento? É a nossa mente. Porque a nossa mente precisa decidir sobre o que ela vai pensar. Nós precisamos decidir sobre o que nós vamos pensar. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, para nós enchermos a nossa mente, para nós pensarmos em coisas nobres, em coisas santas, em coisas boas, em coisas dignas. É para isso que nós temos que encher a nossa mente. É disto. Ele disse, olha, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é digno, nisto pensai. Então, a nossa mente, sendo guiada pelo Espírito, revela quem somos em Deus. E quem nós somos em Deus? Qual é o maior propósito que o Senhor nos chamou? É sermos filhos de Deus. E a terra, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E talvez você possa dizer assim, mas pastora, eu já sou crente há tantos anos, o Brasil é um país onde predomina a fé cristã, onde tem um maior número de evangélicos. Irmãos, a Bíblia não nos chama de evangélicos, a Bíblia não nos chama de nenhum outro nome com propósito a não ser filhos de Deus. E a terra não está esperando a manifestação dos evangélicos, dos cristãos. A terra, ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não importa qual é o seu cargo ministerial, não importa qual é a sua posição social, Deus te chamou para um propósito. E viver uma vida com propósito é viver uma vida sabendo qual que é a sua real identidade. Se você é filho de Deus e você acredita que Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que acima dele não há outro Deus, então do que você tem medo? O apóstolo João, ele diz em uma de suas cartas assim, que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Do que nós temos medo? Qual tem sido o nosso maior medo nesses últimos dias? O que nós temos revelado através dessas provações que nós temos enfrentado? O Espírito Santo, ele hoje faz essas perguntas para nós. O que nós temos revelado nesses últimos dias? Que nós somos filhos de Deus ou não? Porque o filho, ele confia no seu pai. E olha o que mais Paulo diz assim, versículo 25. Olha o que ele diz. 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28, que foi o que eu li. Sabemos que em todas
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 31, frisa bem aí. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim e por você, não há nada que possa nos vencer. Não vai ser uma doença, não vai ser uma guerra, não vai ser más notícias, não vai ser lutas, provações, tribulações, nada. Porque olha o que Paulo continua dizendo no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta. Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele pergunta, será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Será? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele continua dizendo, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você consegue entender isso hoje? Nós somos chamados para um propósito. Deus de maneira nenhuma, Ele nos chamou para viver uma vida de medo, mas Ele nos chamou para viver uma vida de ousadia. Aquele que tem a mente de Cristo, ele caminha no sobrenatural. Ele não caminha de acordo com as circunstâncias, mas ele caminha de acordo com aquilo que ele crê. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter medo. Sim, como seres humanos, o medo, ele é natural, mas ele não pode ser o nosso guia. Porque quando nós temos a nossa mente guiada pelo Espírito de Deus, nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória. Não vai ser as más notícias que vão nos fazer calar, nos fazer parar. Não, pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se tudo trabalha pelo propósito que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, então use as circunstâncias que você está vivendo para caminhar em um propósito. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, diante das circunstâncias, permanecer firme no propósito. Eu sei que muitas vezes nós recebemos uma palavra, começamos a caminhar diante dessa palavra, mas as lutas, as perseguições, as tribulações, as adversidades, elas nos levam muitas vezes a duvidar daquilo que Deus disse. Mas todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, tudo age em favor do propósito que Deus tem na sua vida. Você é filho de Deus, então comece a manifestar a sua fé. Comece a manifestar a sua fé. Não deixe que simplesmente pessoas ditem aquilo que você tem que fazer. Viva aquilo que a palavra de Deus ela diz para você. Deus não te chamou para uma vida de medo. Nós não somos mais escravos, nós somos livres, porque nós somos filhos. O escravo, ele segue sim, dominado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que é mandado, mas o filho não. O filho, ele obedece à voz do seu pai. O filho, ele ouve aquilo que o pai diz. O filho, ele segue e faz aquilo que ele vê o pai fazer. E Deus nos chamou para uma vida com propósito diante dele. E o primeiro propósito que Deus tem para mim e para você é um propósito de filhos. Filhos de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos a mentalidade de Cristo. Nós somos parecidos com Cristo. E quanto mais nos relacionamos com Cristo, mais parecido com Ele nós nos tornamos. E quando nós nos tornamos parecidos com Jesus, nós ficamos tão iguais no modo de pensar, de acordo, diante das circunstâncias, que é como aquela passagem
da vida de Jesus que eu amo, que conta que os discípulos estavam no barco, depois deles terem pregado em vários lugares, depois deles terem viajado por várias aldeias, e aí Jesus, ele estava cansado e ele foi para o fundo do barco, para a proa do barco, ele foi ali descansar. De repente veio uma tempestade tão grande, e mesmo depois dos discípulos verem Jesus realizando tantos milagres, eles tiveram medo. E eles fizeram tudo o que podia no âmbito natural, mas nada resolveu. Então o que eles foram fazer? Eles foram acordar Jesus e disseram: mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer. Jesus então levanta e diz: acalma-te, tempestade, acalma-te, mar. E eles ficaram tão maravilhados que eles disseram: quem é esse? Ou seja, já tinha tanto tempo que eles estavam caminhando com Jesus, e eles ainda perguntaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meu irmão, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: seja não apenas um discípulo de Jesus, mas seja um filho de Deus. Se torne parecido com Jesus. E ainda que você esteja em uma situação como nós brasileiros, na verdade o mundo está vivendo em uma grande tempestade, Jesus, ele nos diz para ter fé. E se ele está no barco, ele vai fazer essa tempestade se acalmar. Tenha fé. Você é filho, você foi chamado para esse propósito. Então manifeste a fé. Não fique espalhando más notícias, não fique acreditando nas más notícias, mas libere de você, libere boas notícias. E a maior notícia que o mundo precisa ouvir é que Jesus Cristo é o Senhor. A melhor notícia que o mundo precisa ouvir é que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ainda que estejamos em meio de uma guerra, Jesus, ele é o príncipe da paz. E se nós servimos ao príncipe da paz, dentro de nós também habita a paz. O reino de Deus já está dentro de nós. Não é aqui ou ali, mas o reino de Deus está dentro de nós. E se nós somos filhos de Deus, nós vamos manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E sei, Deus, que a Tua palavra é o evangelho que transforma. O Teu evangelho é o evangelho que liberta, que transforma, que cura. E nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder do evangelho, que é o poder de Deus, é a salvação daquele que crê. Então, Senhor, eu abençoo nesse momento, através da Tua palavra, eu abençoo cada casa, cada família, eu abençoo cada vida neste momento. E aonde essa palavra chegar, que a paz do Senhor seja estabelecida dentro dessa casa, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.